Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Esta edição que a gente está fazendo aqui num formato um pouco diferente do habitual. Daqui a meia hora, mais ou menos, 20 minutos, a gente terá aqui a participação da Ana Flávia Gussen e do Maurício Tuzvol, com quem eu tenho a honra de dividir esse programa hoje. Mas nessa primeira parte aqui, eu conduzirei uma entrevista com o jornalista Marcelo Neto. Antes de tudo, queria cumprimentar o Marcelo Neto. Marcelo, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Sérgio. Eu fico muito contente de estar aqui. E o motivo de eu conduzir essa entrevista aqui com o Marcelo Neto tem a ver com a capa da edição dessa revista. O Marcelo Neto, que é um jornalista de longa experiência, passou pela Folha de São Paulo, hoje vive na Suíça, e há muito tempo, você diria o quê? Uns 20 anos que você... Esse assunto caiu no colo em 2007, né? Então, são já 14, 15 anos. 15 anos. 15 anos. E é o tema de capa dessa edição, porque o Marcelo Neto acompanha já esse assunto. Então, há 15 anos, é um interessado, é um estudioso, né, da presença de líderes nazistas na América do Sul, da fuga de nazistas para a América do Sul. E ele foi coletando, né? Isso começou de uma certa forma fortuita, o Marcelo vai explicar aqui ao longo do programa, mas ele conseguiu, ao longo desse tempo, reunir provas e documentação, e fez, inclusive, submeteu esses documentos, as fotografias, a perícias, tanto a perícias das fotografias, quanto a perícias grafotécnicas da assinatura, e traz a reportagem dessa edição com o material que o Marcelo Neto conseguiu reunir, nos permite dizer que o Hermann Fegelein, que foi casado com a Gretel Braun, que é a irmã da Eva Braun, que era amante do Hitler, um integrante nazista que foi do círculo íntimo ali do Hitler, e que, segundo as informações oficiais, embora tenha muita divergência sobre isso, teria sido executado em 1945 por traição. Na verdade, conseguiu escapar, passou pela Argentina e viveu os últimos dias no Brasil, onde morreu e teve o corpo cremado e jogado no mar. Então, esta é a reportagem de capa dessa semana, e a gente vai tratar aqui com o Marcelo Neto por que é possível avançar e dizer que o Fegelein provavelmente, ou muito certamente, passou seus últimos dias no Brasil e não foi executado em Berlim em 1945. A gente, obviamente, precisa lembrar e dizer que todas as histórias que envolvem os nazistas, elas sempre causam muito interesse, e como grande parte da pesquisa séria acabou, muitas vezes, obstaculizada ou colocada em segundo plano por muitas teorias da conspiração, por muitas histórias falseadas, há sempre muita dúvida, muito questionamento em relação a isso é verdade, não é verdade, mas o que o Marcelo Neto conseguiu reunir nesse tempo, nesses 15 anos, permite, ou, na verdade, exige que, pelo menos, haja uma reabertura, uma investigação mais séria sobre esse caso, e que a Alemanha também, o governo alemão, os órgãos alemães que acompanham ainda esses casos da época do nazismo, que tenham a boa vontade de explicar melhor ou de procurar entender melhor o que se passa. Então, quem tiver interessado também em fazer perguntas, é só enviar aqui, eu receberei aqui, o Cacá vai me enviar, e eu tentarei fazê-las na medida do possível. Agora, Marcelo, começando por aí, quer dizer, conta para a gente como é que começou essa história, como é que você foi esbarrar neste homem, nesse alemão que vivia em São Paulo e que, neste momento, com o material que você reuniu, permite, com algum grau de certeza, dizer que se trata de Hermann Fegelein. Olha, Sérgio, na real, acho que é até bom deixar claro logo desde o início que eu não sabia quem era Hermann Fegelein até 2007, quando eu encontrei esse homem na feira, né? Nós tínhamos ido numa feira de rua, num domingo de manhã, no bairro da Cidade Dutra, em São Paulo, porque nós havíamos recebido uma informação que lá haviam 200 pessoas que
eram simpatizantes do nazismo e que tinham saído de uma colônia alemã em 1955, lá no Paraná. Então, nós fomos até a feira para verificar se encontrava algum remanescente desse grupo, alguma pessoa que aparentasse ser alemã com 80, 90 anos. Nesse momento, então, na matéria está explicado como nós avistamos um casal, né? Primeiro a esposa, conversamos com a esposa e ela então nos levou para falar com o marido dela. E aí então ele se apresentou para mim como Herman, né? Usou o primeiro nome e nós conversamos por uns 5 minutos, 10, e de repente a esposa percebeu que tinha alguma coisa que não estava certo ali. E aí ela pegou ele pelo braço e eles saíram correndo da feira, como se estivessem em fuga, né? Para resumir a história, eu chego em casa com a fisionomia dele bem guardada, né? Quente ainda na minha cabeça. E para que eu não esquecesse, né, da fisionomia dele, eu associei com o pai de um amigo. E guardo até hoje a fotografia desse pai, desse meu amigo, dentro das pastas que eu fui colocando os documentos da pesquisa, né? Então, chego em casa e vou buscar Herman. Primeiro eu pensei, se o cara é um fugitivo, ele não vai usar o primeiro nome, não vai usar o nome verdadeiro, né? Mas aí a gente depois vai ver que o Mengele usou o nome verdadeiro, né? Em documentos oficiais na Argentina, era Joseph Mengele, na Argentina, né? Nos anos 60. Então, googlei, né? Herman nazista, sei lá, vamos ver se tem algum Herman. Fui vendo foto no Google e de repente aí vi a foto desse homem. Hermann Fegelein. Nunca tinha ouvido falar de Hermann Fegelein, apesar de já ter um interesse prévio sobre a história do nazismo e tudo isso. Ele especificamente não havia ainda chegado, né, não associava a pessoa a ele, né? Mas quando eu vi a foto, eu olhei e falei, caramba, é esse homem. Tenho certeza que é esse homem. É a mesma fisionomia. 50 anos antes, a foto de 1940, né, 45. E só que aí no momento eu fui verificar, né? Aí busquei primeiro na Wikipedia e na Wikipedia dizia que ele tinha sido assassinado em Berlim. Aí a princípio eu pensei, bom, não pode ser o cara, mas alguma coisa me dizia, me parece que é ele. E eu fui meio que me convencendo que não era ele. Então, depois eu fui começar a ler mais coisas, aí eu vi que ao longo desses 15 anos, eu vi que os pais dele, nos anos 60, haviam afirmado que ele tinha sobrevivido, né, numa conversa com um espião a paisana, um espião dos Estados Unidos. Isso está em livros de historiadores, que os pais do Fegelein conversaram com ele após a guerra e que ele estaria bem na Argentina. Né? E aí, depois fui vendo outras versões que diziam que ele havia escapado. Então, inclusive, né, não sozinho, com outras pessoas de dentro do bunker. Então, existe um livro dos anos 2000 que já fala, até numa coisa ainda mais, que ele teria escapado até com o próprio Hitler, né? A gente não vai saber, não tem como confirmar. Mas o que depois, então, passados vários anos, o que foi ficando claro para mim é que não havia um corpo, né? Nunca ninguém viu ele ser assassinado, nunca existem contradições, né, de quem apertou o gatilho, a história oficial é que ele estava bêbado no seu apartamento quando Hitler descobre que ele estava traindo Hitler, então Hitler ordena a criação de um tribunal marcial, né, para que ele fosse julgado instantaneamente por deserção e por traição. E aí até naquele filme A Queda, né, que é aquele filme do Bruno Gantz lá, que interpreta o Hitler, a cena que virou meme, né, do Fegelein, 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 ali a cena quando o Hitler está perguntando onde ele está, ele não está no bunker, então ele pede para os oficiais dele encontrarem o Fegelein, né? E aí a história que fica é que ele então foi pego bêbado, mas aí quem presidiu o julgamento diz que por ele estar bêbado ele não terminou o julgamento, agora outros dizem que ele foi
assassinado a sangue frio. Fato é que ninguém nunca viu o corpo, ninguém não tem testemunha da morte dele, né? Passados, então, 15 anos, só para fechar eu me deparo com um post no Facebook de um investigador argentino que pesquisa sobre a fuga de nazistas na América do Sul, e nesse post, então, ele diz, Hermann Fegelein, em 2003, foi para o Brasil, aos 97 anos, e eu tenho fotos dele. Quem quiser, escreva para mim, eu vou enviar as fotos. Aí, quando eu recebi as fotos, eu falei, bom, é o homem da feira. Quer dizer, era o mesmo homem da fotografia do pai do meu amigo que eu tinha guardado para poder ver a semelhança, né? Só que aí a gente não parou aí, a gente vai fazer perícias e tudo. Agora, bem, de qualquer forma, não foi só o envio da foto, né? Há toda uma pesquisa das passagens do Fegelein pelo Brasil, que foi mais de uma, queria que você explicasse rapidamente isso, e o fato de que o Bordon, que é um investigador argentino, ter reunido outras documentações e outras informações sobre o Fegelein, também queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Sobre a entrada no Brasil, né? A gente encontrou uma ficha que ele entra pela primeira vez em 1964, né? E o curioso é que ele vem com a esposa da época, mas eles vêm em dias separados, e ela vem de navio, e ela entra pelo Rio de Janeiro, e ele entra por Viracopos, que tinha acabado de ser inaugurado, e depois, então, eles se encontram, e quando eles vão se registrar novamente, tem uma diferença de endereços e uma diferença de horários. Então, parece que, de fato, eles foram se registrar, não podiam ser vistos juntos, né? E ela estava carregando um bebê de 2 meses, né, com ela, quando ela chegou de navio no Rio de Janeiro. Isso foi em 64. Só que em 65, um outro nazista muito famoso, que morava na cidade Dutra, ali, tinha onde é o lugar da feira que a gente foi, ele tinha sido um piloto nazista que caiu numa emboscada do Mossad e ele foi morto no Uruguai. E ali foi em 65, é o mesmo ano, né? Então a gente fica com a impressão que o Fegelein sai em 65 do Brasil quando ele vê que isso acontece. Ao menos temos a certeza que a esposa sai, porque ela estava grávida de um segundo filho, e a gente descobre que esse segundo filho, que chama Nicola, e ela hoje mora nos Estados Unidos, ela nasce na Alemanha, no ano seguinte, né? Então, e eles tinham o direito de permanência no Brasil de 3 anos, e em menos de um ano ela sai. Ele vai voltar no Brasil em 74, né? Já viúvo e com os 2 filhos, né? E aí já os filhos não tem que fazer as contas aqui, mas sei lá, 9 anos, 8 anos, né? Antes desse périplo no Brasil, ele esteve na Argentina. E aí entra, então, o investigador Jorge Pedro Bordon, que foi procurado pelo próprio sobrinho neto do Fegelein, quando esse rapaz, que conserta ventiladores e tal, ele ficou sem dinheiro num determinado momento, quando o tio avô dele, veio para o Brasil, né? Então, o post do Facebook era, olha, Fegelein foi para o Brasil em 2003, e esse sobrinho neto parou de receber dinheiro do tio, né? Então, ele procurou esse investigador, que já sabia que ele investigava nazistas, e o sobrinho neto, então, pergunta, olha, eu quero saber quem é meu tio-avô, porque ele foi embora e não manda mais dinheiro, e eu telefono para ele em São Paulo, e aí eles dizem que vão me mandar dinheiro, mas não mandam. E só que antes do Fegelein, desse tio-avô dele, vir para o Brasil, ele deixou uma caixa com uma coleção de pistolas, né? Entre elas, 2 do Hitler, e uma delas, uma das mais raras, né? A mais valiosa. Em determinado momento, como esse sobrinho neto está sem dinheiro, ele começa a vender coisas que o Fegelein deixou com ele, que o tio-avô dele deixou com ele. E a polícia, então, percebe esse comércio acontecendo e vai na casa do rapaz e apreende, né? Acho que são 14 pistolas, né?
E depois todas as armas estavam registradas, né? Quando o Fegelein veio para o Brasil, ele deixou as fichas de registro de arma lá na Argentina. E então, todos esses documentos, o sobrinho neto passou para o investigador Bordon, esse argentino, então, perguntando para ele, quem é meu tio-avô? Quem é esse cara que se chamava na época Hans Ruppel, né? Era um dos nomes que o Fegelein estava usando na Argentina. E então, o Bordon, com as fotos, né, que ele recebeu do sobrinho neto, com outras documentações, ele então descobre que, de fato, o tio-avô dele era o Fegelein, né? Por quê? Porque numa dessas fotos, principalmente, eles chamam ele de gigante, porque era um soldado de 2 metros de altura que acabou virando o tutor desse sobrinho neto, né? E existe uma foto em 1947 em Buenos Aires, em que estão o tutor, que havia combatido com os irmãos Fegelein, e ele está do lado dos irmãos Fegelein, né? Então, quando você vê as duas Então, fotos do... desculpa, só lembrando, quer dizer, só para localizar o pessoal que está nos acompanhando. Você falou dois irmãos, então você tinha o Herman e tinha o Valdemar, é isso? Valdemar, exatamente. Uhum. E o Valdemar viveu até os anos 2000, né? Ele mudou o nome para Axel num determinado momento, mas viveu na Alemanha, né? Depois da guerra, né? Mas os dois combatiam juntos e eles eram do mesmo batalhão desse soldado que ficou tomando conta do sobrinho neto. Quando o pai do sobrinho neto, filho do Valdemar, ele sumiu da vida do rapaz, né? Digo rapaz, mas ele deve ter hoje 40 anos, né? Então, essas coincidências e o fato de o nome inteiro do Hermann Fegelein ser, tem que ver até a ordem certinha, né? Mas ele usava partes do nome em todos os nomes falsos que ele teve. Então, Hans Hermann Otto Fegelein. Então, ele teve um nome falso que começava com Hans, ele teve um outro que começava com Otto, e o do Brasil era Hermann, né? Por isso que ele acabou usando o próprio nome. Se ele não tivesse se apresentado a mim como Hermann, eu nunca iria imaginar que poderia ser Hermann Fegelein. Agora, Marcelo, lembra, voltando aqui ao caso, essa apreensão de armas, as armas foram devolvidas, mas há registro tanto na mídia quanto na polícia. Na polícia, exato, exato. Então, existe um processo que o sobrinho neto agora abriu contra a própria, porque a pistola mais cara sumiu dentro das dependências da delegacia. Então, nesse processo existe um original anexado, em que o Fegelein deixou com o sobrinho neto, contando a história de cada uma das armas. Então ele fala, essa arma, a arma número tal, pistola do Hitler, ele conseguiu de uma coleção particular, só existem 5 no mundo, ele usou em determinado momento. Então esse original está anexado ao processo lá na Argentina que o sobrinho neto move contra a polícia. E Agora, aí, diga, na questão também das assinaturas, né? Então, o que a gente imaginou? Bom, nós temos as fotos, né? Então, aí nós conseguimos, através de investigação no Brasil, ter acesso a mais 2 fotos dele, que ele usou em documentos brasileiros. E da Argentina nós recebemos, acho que mais 3 fotos, né? E aí, então, nós fizemos a perícia das imagens, das fotos. Mas aí, além das fotos, nós encontramos a assinatura dele na ficha que ele entrou no Brasil. Em uma das fichas que ele entrou no Brasil, tem a assinatura dele. E aí, quando você vê a assinatura, é impactante, porque é possível comparar Hermann com Hermann. Então, a gente pegou a assinatura Hermann Fegelein e comparou com a assinatura Hermann Volker Ramsauer, que foi o nome que ele usou no Brasil. Então, o pacote, a gente estava tentando a digital, a gente quer a digital, o então, DNA... deixa eu só fazer porque o Ricardo Hall, que está nos acompanhando, ele pergunta justamente isso: teremos mapeamento genético, impressão digital e a cara dentária? Lembrando que, quer dizer, não lembrando não, porque eu passei rapidamente por esse assunto, mas há uma certidão de óbito
do Hermann, que seria o Hermann Fegelein, que teria morrido em decorrência de um câncer de cólon, e o corpo teria sido cremado. Depois também você conta na matéria que as cinzas teriam sido jogadas no litoral de Paraty. Agora, então, a arcada dentária, essas coisas ficarão mais difíceis, ficará mais difícil, mas, em tese, daria para comparar impressão digital se os arquivos alemães forem disponibilizados, é isso? É isso. Não seria uma certeza 100%, mas é uma possibilidade, porque o documento brasileiro, que nós temos, a digital, pode ser um documento que a própria digital também foi fria, mas a gente pode ter a sorte de que foi ele mesmo que colocou o dedo lá. O documento na Alemanha, também como a gente vai ter certeza que também não foi adulterado? Porque para a Alemanha, o Fegelein morreu em 45, né? Então, na matéria eu recebi a carta oficial do escritório caça-nazistas alemão, me mandando um link da Wikipedia. Não, ele morreu, a gente não investiga gente morta. Então, vai saber, mesmo pressionado o governo alemão a mostrar as digitais, se também não vão falsificar, sei lá. Então, não é uma prova definitiva, mas existe a possibilidade de sim, das duas baterem. Mas se elas não baterem, também não quer dizer que está errado, não quer dizer que não é ele, porque pode ter sofrido falsificação de um lado ou de outro. Agora, a possibilidade das duas serem a mesma, existe, né? Isso no caso das digitais. No caso de DNA, não tem como, porque, quer dizer, nós sabemos do filho, da filha, né? Mas teria que ter um cabelo dele, teria que ter a viúva, se a viúva guardou alguma coisa dele, se ela fosse colaborar com a investigação, daria para fazer, né? Com os filhos e uma mecha de cabelo dele, um fio de cabelo dele. Agora, voltando aqui, Marcelo, quer dizer, queria que você voltasse a esse ponto. A história da execução do Fegelein, ela é muito imprecisa. Aparentemente, você tem várias versões. Se você pudesse explicar um pouco isso. Então, a narrativa mais oficial é que quando Hitler descobre que ele estava traindo, né, junto com o Himmler, porque o Himmler, que era também lá, após o Hitler, Bormann, Göring, Himmler, né, esse quarteto, quem, né, no final está controlando tudo, e o Fegelein era assistente do Himmler, né, então, a história oficial conta que o Himmler estava tentando acertar uma trégua com os aliados ocidentais, né? Escondido de Hitler. Isso é a história oficial. Existem historiadores que dizem que o Hitler sabia e que isso foi um álibi para ele sair de cena. Mas a história oficial, Himmler está traindo Hitler nos dias finais do bunker. E o Fegelein, sendo assistente dele, faria parte, então, desse complô contra Hitler. Por isso que Hitler, então, manda prender o Fegelein, e aí eles encontram ele bêbado em Charlottenburg, lá no bairro de Berlim, e levam ele estava para fugir, e aí levam, e aí existem relatos que ele começa a se urinar, e que ele estava muito bêbado. Até aí, é a mesma história todo mundo. A partir do momento que quem matou, como, onde, aí tem 5, 6 diferentes, né? Aí tem uma que fala que o próprio general que foi indicado pelo Hitler para coordenar, para presidir o julgamento, ele diz que não teve julgamento no final, porque ele estava muito bêbado, não podia continuar. Mas aí tem outro que vai dizer, não, foi um soldado chamado Peter Goll que matou ele. Não, Goll não, Peter, né, um soldado que teria matado. Então, mas quando você começa a ver, tem mais de 5, 6, né? Só que ninguém fala de corpo e a narrativa sobre tudo que aconteceu nos últimos dias do bunker, que foi escrita pelo britânico Trevor Roper lá, ele próprio, que é a narrativa que a gente conhece do suicídio de Hitler, ele próprio diz, o caso do Fegelein é um dos únicos casos
que eu não tenho resposta, né? Então, tudo que a gente sabe da fuga de Hitler, a gente acredita na história desse britânico, e esse britânico fala, o ponto Fegelein é obscuro. Não, né? Então, tudo nos leva a crer que, de fato, somando que os pais tinham, né, confirmado que ele estava vivo. Depois nós temos, na matéria, a gente também acrescenta outros detalhes. O chefe da Gestapo, que era o Heinrich Miller, ele também, nunca ninguém viu seu corpo, e parece que o consenso é que ele escapou. E, numa das versões da morte do Fegelein, o Gestapo Miller teria escapado com o Fegelein, né, nessa mesma noite do dia 28 de abril de 45. E depois nós vamos ver que existem suspeitas que o Gestapo Miller veio terminar seus dias em Assunção, né, até existe um vídeo no YouTube de 1978, se não me engano, de um homem que eles imaginam que seja o próprio Gestapo Miller, que teria escapado com o Fegelein do bunker, né. Agora, Marcelo, uma pergunta que todo mundo pode fazer é o seguinte: por que uma figura tão importante, tão próxima, tão presente no círculo íntimo do Hitler, passou e acabou passando despercebida tanto pelo governo alemão quanto por exemplo, pelo serviço secreto israelense, ou pela própria Israel, que veio aqui na América do Sul caçar alguns nomes, né? Capturar alguns nomes, ou executar ou levar a julgamento. Por que o Fegelein teria passado batido? Olha, normalmente a gente imagina que os serviços secretos teriam a vontade de pegar quem pudesse, né? E, no caso, eles pegaram o Eichmann, né, na Argentina, e pegaram o Kukurs, né, na cidade Dutra, né? Agora, eles se movimentavam e também tinham uma rede de proteção. Agora, falando de serviço secreto específico, o próprio investigador argentino, o Bordon, ele fala, olha, o serviço secreto da Alemanha Ocidental sabe de tudo, e muitos dos ex-nazistas que sobreviveram faziam trabalho depois como espiões para os próprios serviços secretos. Então, no caso do Centro Wiesenthal e as associações judaicas, obviamente que eles deveriam estar atrás dele, mas também chama a atenção que existia um limite, né? Quando você começa a ver relatórios sobre a busca eventual de nazistas, a quantidade na América, a relevância da América do Sul nisso não condiz com o grau de investigação que foi feito pelo Centro Wiesenthal na América do Sul, né? Teria que ter muito mais do que foi feito. Agora eles conseguiram, né? Como foi dito, né? E quase pegaram o Mengele, quase, né? Então, o caso do Mengele, quando ele está em Bariloche, num momento, tem até um filme que chama O Médico Alemão, e retrata essa cena. Ele tinha uma espiã do Mossad que começou a dar em cima do Mengele, e eles então dançam juntos, vão para um baile juntos, e o Mengele então chama ela para subir a montanha lá de Bariloche, dos montes que tem lá. E não sei como ele descobre que ela era espiã do Mossad, que na verdade ela era judia e ela tinha ficado em campo de concentração. E aí ela cai dessa montanha, né? Dizem que ele a empurrou, e quando a polícia vem recolher o corpo, aí se descobre, né, que ela tinha a numeração de campo de concentração tatuada no braço e que ela era de fato espiã do Mossad. Então, o Mossad de fato estava atrás dessas pessoas. Agora, a gente não pode esquecer que o chefe da espionagem nazista depois foi trabalhar para a CIA, né? É muito complicado, né? O próprio Werner von Braun, que chegou com os foguetes na Lua, ele também foi trocado, né, por uma operação que eles chamam a Operação Paperclip, que eles receberam os cientistas nazistas, né? Então, mas eu te digo, eu acho que o Hermann também tinha essa rede de apoio, colônias alemãs. Por exemplo, na matéria a gente também fala, o nome que ele usa para entrar no Brasil, dos pais, nós verificamos, né, não, na Alemanha, esse casal não tem um filho chamado Hermann.
E nós estamos tentando contato com essa família, mas ela não responde. E agora, o filho do Herman, que até um mês atrás trabalhava num determinado local, que a gente sabe onde ele trabalha, sumiu. Faz um mês, agora eu fui checar ontem ainda. Então, me leva a impressão que a própria família alemã, que talvez tenha participado da adulteração dos documentos, ela também fizesse parte de uma rede de proteção dos próprios alemães, né? Então, é uma pergunta pertinente, mas a história está aí para provar que eles conseguiram sobreviver, né? Bem, Marcelo, eu imagino que você que tem agora novos passos nessa investigação, não ainda é uma investigação terminada, né? Tem ainda um grande percurso. Eu queria saber o que você imagina que vão ser os próximos passos aí do trabalho. Olha, o que depender do nosso lado, a gente vai continuar correndo atrás, né? Talvez tentar contato com os familiares, né? A gente tem telefone, a gente tem endereços, mas eu acho que o governo alemão teria que se pronunciar, né? Porque nós temos o número do passaporte alemão que ele entrou no Brasil. Tem o lugar onde foi expedido, a data que foi expedido. Então, vamos verificar esse passaporte. Quem é esse Hermann Volker Ramsauer, que tem um passaporte alemão? Será que o documento frio já não veio da Alemanha? Já não é o passaporte alemão que está frio? Porque normalmente a gente vai pensar, não, o documento frio foi feito no Brasil. Eu estou cada vez mais convencido que não. Ele já veio com um documento frio emitido pela Alemanha, né? Então, o governo alemão pode nos dar o arquivo, eles têm que ter lá no arquivo, né? A gente está dando o número do passaporte, onde foi expedido e a data. Né? E se tem a digital, mostrem a digital, né? Agora, a pesquisa vai continuar, mas, de fato, eu acho que a gente tem subsídios e evidências muito concretas e todo um contexto que é muito difícil que não seja ele. Muito difícil. Vocês, ao lerem a reportagem, vocês vão entender como tudo aconteceu. Volto a dizer, eu não fui atrás dele, quer dizer, não é que eu estou enviesado querendo provar que é ele, né? Se eu não tivesse recebido as fotos do investigador Bordon, eu teria abandonado a ideia como abandonei em 2007, quando eu acreditei no link da Wikipedia. Não, o cara morreu. A história só reavivou e aquela certeza que eu tinha que era ele, quando a gente recebeu evidências, e as evidências foram sendo comprovadas, e a assinatura está lá, e não existe a perícia fotográfica dá 90% que é o cara, ou mais, imaginando que ele possa ter passado por plásticas, né? Porque se é uma pessoa fugitiva, ela também não vai manter a mesma. Então, mesmo assim, a perícia dá 90%, mesmo sendo uma pessoa que estaria tentando né, ficar incógnita. Então, eu acho que seria apenas ter muita má vontade e não querer ver todas essas evidências concretas, né? E a minha expectativa é que um dia, de fato, o mundo reconheça, né? Sem dúvidas, se a família dele falar, melhor ainda, né? Se tiver os documentos, fotos e, né? Muito bem, eu queria informar a quem está nos acompanhando aqui que a reportagem já está aberta no site, a gente fez a opção nessa semana de abrir todo esse conteúdo, para quem quiser ler, poder ler, acompanhar, ver lá com detalhe, então a documentação está lá, as fotos estão lá, as referências, todo o caminho da investigação que o Marcelo Neto fez. Então, e, obviamente, a gente espera que essa investigação tenha continuidade, a gente aqui vai acompanhar também de perto. Marcelo, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, e antes de você nos deixar, eu só queria que você acompanhasse aqui, porque a gente vai
assistir agora. É, um outro assunto muito importante, um vídeo do André Barrocal, nosso repórter em Brasília, falando da sua reportagem dessa semana, que trata do caso Daniel Silveira. Nós estamos tratando aqui de nazistas, estamos tratando aqui de translocados brasileiros. Então, toda essa confusão criada pelo indulto dado a Daniel Silveira e como o Bolsonaro tem usado esse indulto, na verdade, para desviar o foco dos assuntos principais, vamos dizer assim, dos temas que realmente afligem a população brasileira nesse momento, que é a fome, a miséria, o desemprego, o aumento da inflação, a disparada dos preços. Marcelo, muito obrigado Eu que lhe agradeço, Sérgio. Eu que lhe agradeço e agradeço à Carta Capital pela coragem de ter entrado nessa, porque não é fácil ir contra a maré, e só tenho a agradecer pelo espaço e pela confiança. Remar contra a maré é a história da Carta Capital, é o DNA da Carta Capital, remar contra a maré. Então, acompanhe aí com a gente, Marcelo, esse vídeo do André Barrocal. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Olá, amigas e amigos. Na Carta Capital dessa semana, eu conto como às vésperas do 1º de maio falta pão para o trabalhador brasileiro e sobra circo de Jair Bolsonaro. O botijão de gás nunca custou tão caro no Brasil. Agora em abril ele atingiu o valor médio de R$ 113 reais. A informação foi divulgada pela Agência Nacional do Petróleo na última quarta-feira, 27 de abril. Era o dia da empregada doméstica. Uma dessas domésticas, a jovem Angélica Rodrigues, de 26 anos, moradora do litoral paulista, morreu no início do mês por não ter dinheiro para comprar um botijão. Ela se arriscou a cozinhar com álcool comum, perdeu o controle, teve queimaduras em 85% do corpo e não resistiu, depois de 2 semanas internada, à espera de uma cirurgia. No mesmo 27 de abril, soube-se que a prévia da inflação de abril mostrou o índice mais alto em 27 anos. Um índice puxado pela alta dos combustíveis, a gasolina, o óleo diesel e também pelos alimentos. Combustíveis e alimentos já foram vilões da inflação no ano passado, que atingiu 10%. Em março, a cesta básica custava em média na cidade de São Paulo o equivalente a 67% do salário mínimo. Em dezembro de 2018, véspera da posse de Jair Bolsonaro, custava 53% do salário mínimo. É por essas razões que no próximo dia 1º de maio as centrais sindicais estarão unidas em um grande ato público contra o governo, contra a inflação, contra o salário baixo. Motivo de preocupação para Jair Bolsonaro, certo? Errado. O presidente da República passou os últimos dias mais ocupado em proteger os amigos encrencados na justiça. Na quarta-feira, 27 de abril, ele promoveu no Palácio do Planalto um grande ato de celebração com Daniel Silveira. Daniel Silveira é aquele deputado que na semana anterior havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Um dia depois da condenação, Jair Bolsonaro baixou um decreto para anistiar o deputado. E os bolsonaristas prometem ir às ruas também no 1º de maio, justamente para quê? Para defender Daniel Silveira e a liberdade de expressão. A situação do trabalhador parece não importar para eles. Bem, estamos de volta aqui, vamos continuar falando desse caso do Daniel Silveira, agora aqui já com a participação da Ana Flávia Gussen. Ana Flávia, boa noite. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. E com o Maurício Tuzou. O Maurício aqui já veio arrumado para depois sair para a balada, vai comemorar a vitória no Carnaval, a vitória de Exu, não é isso? A vitória de Exu é sempre comemorável, né, Sérgio? Boa noite, Ana Flávia, boa noite a todo mundo. Tá certo. Bem, a gente viu a reportagem do Barrocal dessa edição, na verdade, trata de um ponto importante, que é a forma como o Bolsonaro usou esse caso do Daniel Silveira, em grande medida, para desviar o foco, a atenção, que é uma coisa que ele faz com muita frequência, né? A situação brasileira continua muito ruim, do ponto de vista econômico, da situação dos indivíduos, das pessoas, das famílias, né? E o caso Daniel Silveira veio a calhar. O Bolsonaro que entregou ao Daniel Silveira uma espécie de uma coisa para pendurar na parede, né? Aquela emoldurou o indulto, né? Tá bonito, gastou uma grana ali no espelho, na moldura, entregou um ato comemorativo. Eu queria saber o que vocês acharam desse gesto, muito bonito, e onde o Daniel Silveira poderá pendurar isso, talvez no futuro na cadeia, quem sabe, mas por enquanto, quando vocês imaginam que figurará
Vou começar pela Ana e depois pelo Maurício, esse presente do Bolsonaro ao Daniel Silveira. Isso mostra, na verdade, que a tendência é esgarçamento de qualquer política, de qualquer tipo de respeito, pudor. Ali eles riem, né, da cara da democracia, eles fazem troça das instituições democráticas, e isso é rir da cara do povo, né? Quando emoldura aquele indulto, na verdade, o que eles estão dizendo é que eles vão seguir essa linha, está emoldurada para pendurar na parede, e de indulto em indulto vão chegar no final da eleição e vão cometer o máximo de estragos que eles puderem. Mas eu acho que ele pendura na cadeia, viu? E tem uma pessoa que acompanhou muito de perto no Rio, enquanto ele estava detido lá, e ela conta, assim, off, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ela, o desespero dele, né? O tanto que ali dentro ele virou né, um menino desesperado. Esses caras, assim, eles são covardes, eles atuam muito em holofote, mas na hora que o bicho pega, ele não dá conta de segurar, não. Maurício, só lembrando rapidamente que o Bolsonaro disse que se sentiu orgulhoso pelo gesto do indulto, realmente conseguiu reafirmar o seu poder. Maurício, o que você acha disso tudo? E vamos falar um pouco também, quer dizer, não bastasse o indulto emoldurado, o Daniel Silveira, a gente descobriu primeiro que a tornozeleira funcionou mal, estava com problema ali, e passou boa parte do tempo desligada, então ele podia ir para onde quisesse, sem ser incomodado, e, além disso, ele acabou sendo agora indicado para duas comissões no Congresso, uma delas para a CCJ, que é um escárnio, né? Quer dizer, o cara que acaba de ser condenado é indicado para a Constituição e Justiça. O que você acha disso tudo, Maurício? Sérgio, você usou a palavra que eu ia usar, cara, escárnio, né? Porque é isso que representa hoje o deputado Daniel Silveira, né? Eu acho que foi uma batata quente que o STF colocou no próprio colo. Não imaginava, acho que pouca gente imaginava que o Bolsonaro fosse tomar essa decisão pela graça, né? Pelo Instituto do Indulto, né? Que é o nome correto, em relação a Daniel Silveira. E agora que a gente vê todos esses episódios somados, a tornozeleira que ele não usou, no primeiro ele disse que a tornozeleira tinha vida própria, né? O nosso colega Rodrigo Martins até fez um manda no Zap muito engraçado sobre isso, sobre a tornozeleira fantasma do Daniel Silveira. E depois a questão das afrontas, mesmo no dia do julgamento, que ele foi condenado, no próprio dia do julgamento, ele voltou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de marginal, e depois com esse indulto e essa festa, ontem foi uma festa festa da graça, né? Parece ter nome de festa religiosa, porque foi isso que aconteceu no Palácio do Planalto, todo mundo em torno do Bolsonaro, do deputado, para comemorar esse feito, né, que o Bolsonaro se disse orgulhoso, e os bolsominions nas redes sociais atribuindo a Deus a decisão, e ele embarcou nessa também, dizendo que sentiu uma coisa boa, estava iluminado. Quer dizer, uma grande pantomima, né? Você estava perguntando da placa, a gente fez outro dia, né, no site uma matéria falando sobre a maldição da placa quebrada, porque o Daniel Silveira é um dos três que está naquela foto histórica da placa da Marielle Franco quebrada, está ele ao lado do ex-governador Wilson Witzel e do Rodrigo Amorim, que é deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, e ele agora tem moldurado a metade da placa quebrada, o Rodrigo tem metade da placa moldurada no seu gabinete, o Daniel Silveira tem a outra metade moldurada e pendurada no seu gabinete. Agora ele vai ter também esse indulto aí para pendurar, quer dizer, ele vai ter bastante coisa para pendurar, mas talvez ele tenha que pendurar mais tarde aí, quem sabe, um documento de cassação, até mesmo uma ordem de prisão definitiva aí, certo? Agora, o que vocês acham que acontecerá se o Supremo não tomar uma atitude? O Supremo acabou ficando acuado, em certa medida, primeiro pelo ímpeto do Bolsonaro, que deu um indulto antes, inclusive, do processo ter transitado em julgado, e depois pela reação das Forças Armadas, né, do Ministério da Defesa e do comando das Forças Armadas, que, mais uma vez, demonstraram, para quem ainda duvida, de que elas estão com Bolsonaro e, se for necessário, podem até aceitar e acatar um atentado ainda maior
né, às instituições brasileiras. Agora, se você teve ali um muxoxo do Alexandre Moraes, o Barroso, o Luiz Roberto Barroso falou alguma coisa, mas aparentemente o Supremo quer adiar, está tentando colocar panos quentes. Eu pergunto primeiro Ana Flávia, depois Maurício, qual será a consequência se o Supremo dessa vez não enfrentar essa decisão do Bolsonaro? É interessante que eu estava conversando com um cientista político, Rodrigo Lentes, ele vai até lançar o livro dele amanhã, baseado na doutrina de segurança nacional da Escola Superior de Guerra, e a gente estava conversando sobre isso. Ele chama a atenção, primeiro, que tanto a questão do Daniel Silveira, quanto a nova ameaça às eleições, questionamentos feitos às urnas eletrônicas pelo Bolsonaro e pelas Forças Armadas, são parte de um esgarçamento das relações e de credibilidade entre as instituições democráticas, né? No caso, o alvo agora principal é o judiciário. A gente sabe que está tendo tanto o Pacheco quanto o Lira, eles vieram a público questionar o STF. Por quê? Porque o problema do STF é que a questão da cassação do mandato, ela não é apaziguada entre juristas e politicamente. Na questão da cassação do mandato é que o STF abriu esse flanco, né? Então, o Congresso aproveitou para ajudar a isolar o Supremo num recado de independência institucional. Mas eu estava conversando com esse cientista político, com o Rodrigo, ele tem até vários artigos publicados na Carta Capital. Ele faz a seguinte interpretação, uma interpretação histórica da participação de militares na política brasileira, né? Num contexto geral, o comportamento típico de militares, quando eles entram no jogo político, é usar de coerção como moeda política. E se você for analisar, o Bolsonaro, com as Forças Armadas nas suas costas, né, abençoando tudo, ele atua com coerção, com ameaça, né? Então, assim, até em períodos, tanto de ditadura quanto períodos considerados democráticos, teve já casos de militares que estavam nas eleições ameaçando questionar resultados eleitorais, como na década de 50, né? Então, assim, qual que é a ideia que esse cientista político ele fala? O Bolsonaro ele vai querer levar ao máximo o eleitorado dele até o final, tentar, se ele for perder da menor diferença possível para o primeiro colocado, porque quando tem essa pequena diferença, existe uma facilidade maior de ampliar e fortalecer, fora do grupo dele, a narrativa de fraude eleitoral, né? Aquela coisa assim, 55-45, enfim. Então, e com o esgarçamento do STF sendo questionado e do TSE sendo reiteradamente questionado, o TSE poderia ficar aí numa berlinda e topar alguma coisa, uma recontagem, enfim. Isso tudo é hipotético, apesar de termos questões históricas, né, e posturas das Forças Armadas já nesse sentido. Agora, tem uma questão desse caso do Daniel Silveira que a gente tem que explorar também, que é a oposição, né? A questão, por não ser pacificada, a possibilidade do STF caçar um mandato, a própria oposição ela está com dificuldade de se posicionar quanto a isso. Até porque a oposição, a gente falando do PT, do PSOL, do PCdoB, parte do PSB, vem de um contexto muito recente de combate ao ativismo judicial. Então, quando você entra no contexto da cassação, gente, eu não estou falando de condenação do Daniel Silveira, que ele não cometeu crime, não tem nada disso. Estou falando especificamente da cassação. Quando você entra nesse contexto, para a oposição, fica muito difícil também, principalmente dos parlamentares que estão lá dentro do Congresso, fica muito difícil fazer a defesa, tanto pelo passado recente, né, porque fica uma coisa um pouco contraditória. E isso também ajuda a elevar o isolamento
do Supremo Tribunal Federal. Maurício, rapidamente, deixa eu só ler alguns comentários do Ah, pessoal que está acompanhando a gente. O Gilberto Couto, Bolsonaro anseia pelos seus 6 de janeiro. Ivete F. É um escárnio mesmo, mas a festa do Bolsonaro vai terminar em choro. A Ivete também já tinha falado que vai pendurar. O Hinaldo Martins, boa noite a todos e todas. A sociedade brasileira sangrando, infelizmente, indulto para aqueles que promovem o fim do Estado democrático de direito. Agora, a Ana Flávia levantou bem, assim, a oposição tem ficado relativamente quieta nesse assunto. Maurício, eu queria que a gente até comentasse isso, mas deixa só a gente assistir rapidamente, porque quem falou desse assunto também nessa semana foi o ex-presidente Lula, que na terça-feira deu uma entrevista a alguns blogueiros e youtubers, e ele acabou comentando essa história do indulto e se explicou, né, deu uma explicação de por que ele demorou para se manifestar em relação ao assunto. Então, vamos assistir rapidamente aí, o Cacá mostra para a gente, e aí na volta, Maurício, você já pode emendar, queria que você comentasse essa declaração do Lula e o que você achou dela. Eu não tenho ódio de ninguém. Eu acho que a gente pode ter adversário, mas não precisa ter inimigo. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado, mas as pessoas são obrigadas a respeitar aquilo que está acontecendo em benefício de todo no país. Por isso é que eu acho que o Bolsonaro foi estúpido quando fez, sabe, essa decisão que ele tomou, essa graça que ele fez. Sabe, porque ele acha que é graça mesmo, sabe? Não graça no sentido do benefício jurídico, mas a graça do ponto de vista de sorrir. Tá? Eu acho que ele foi medíocre, apesar, sabe, que essa é uma discussão que eu nem comentei nada, porque tudo o que ele queria era o que aconteceu. Ele abafou o carnaval. Ele fez isso na quinta-feira, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, no auge do noticiário. Porque tudo que ele quer é que ele permaneça no noticiário e ele não tem nenhum interesse se é coisa boa ou ruim. Do jeito que ele é, pode ser ruim, que ele gosta assim mesmo. Maurício, você concorda com o Lula que quanto mais se falar desse assunto, mais corda se está dando ao Bolsonaro? Isso é fato, Sérgio. O ex-presidente Lula está correto quando ele fala isso, porque o Bolsonaro ele vai querer mídia e vai querer atuar com o diversionismo que a gente já conhece nesses 3 anos de mandato para poder tirar da pauta outras discussões importantes, como, por exemplo, a inflação. Né? A inflação abriu recorde, a variação de março para fevereiro recorde, também desde 2003 que não tinha. Quer dizer, os problemas concretos da economia que não estão sendo sanados com o Auxílio Brasil, nem com o pacote de bondade do governo, ele tende a ser jogado, digamos assim, para debaixo do tapete da mídia por conta de outras notícias que vão sendo pautadas. Né? Dito isso, é importante lembrar que essa questão, como a Ana Flávia falou muito bem, essa questão do judiciário da última palavra sobre cassação de mandato parlamentar é uma questão sensível no Congresso, a esquerda e a direita. E se não fosse a corda esticada como está, provavelmente o Congresso se posicionaria, independente de ser Arthur Lira, o personagem que enfim, ele se posicionaria contra essa intervenção, digamos, do Congresso. Mas o caso da Daniel Silveira, pelo fato da corda estar tão esticada, Sérgio, Ana Flávia, se tornou muito delicado. O que fazer agora? Né? E lembrar que esse escárnio inicial, como nós colocamos, já virou afronta, já não é mais escárnio, é uma afronta, né, que está sendo feito em relação ao judiciário agora. Os próprios ministros, as fontes próximas ao Supremo, dizem que há uma divergência entre os ministros, não está pacificado entre eles qual caminho tomar, embora o Alexandre de Moraes, o ministro Moraes, tenha indicado um caminho dizendo que o indulto do Bolsonaro ele extingue a punibilidade, ou seja, a prisão, mas não a pena política, que seria a cassação do mandato e inelegibilidade por algum tempo, né? E esse entendimento vai ser provavelmente apreciado pelo plenário e aí vai ser mais uma peça jogada nesse tabuleiro. Mas, enquanto isso, a carga está forte, né? A carga que era dividida, digamos assim, entre o Moraes por conta das ações, né, contra fake news e tudo mais, que ele estava à frente, e o Barroso, pelo Barroso estar à frente da Justiça Eleitoral, agora eles se concentram no Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai estar à frente do TSE durante a eleição. Quer dizer, nós temos um personagem aí que o bolsonarismo já cria, que pode ser muito bem utilizado, né? E, enfim, e outra coisa que eu queria observar, Sérgio, é que nós temos ainda em andamento o golpe de 2015, né? Porque o Supremo Tribunal Federal
como agiu naquela ocasião, né? Poderia ter evitado o que aconteceu, né? O Brasil talvez não tivesse tido que engolir essa eleição do Bolsonaro se não fosse o Supremo Tribunal Federal. A gente viu o presidente, eu quero até dar uma menção especial ao ex-presidente Michel Temer, né? Porque ele teve a sua ponte para o futuro, né? Na verdade, foi uma ponte para o passado, jogou o Brasil 50 anos para trás, como o Lula falou hoje ou ontem, usou esse termo, né? Fazendo alusão ao slogan lá dos 50 anos em 5 do Juscelino, e agora ele veio naquela ocasião, quando teve aquele primeiro estresse, antes do 7 de setembro, entre o Supremo e o presidente Bolsonaro, ele atuou como pacificador, como bombeiro, a mídia conservadora, né, os grandes jornais deram isso, mas, na verdade, ele pacificou mesmo, ou ele evitou naquele momento que se tomasse uma decisão mais contundente contra o Bolsonaro. O que ele fez foi adiar o problema, e agora está aí o problema de novo, às vésperas da eleição, faltam 5 meses, aí vem o Temer de novo querendo dizer que não é bom dialogar, vamos dialogar. O Bolsonaro já deu uma sacaneada nele no Twitter, botou não na resposta só, não sei se vocês viram. Quer dizer, os autores, assim, os artífices do golpe que tirou a Dilma agora não estão sabendo o que fazer. Essa é a realidade do país no momento. Pois por falar em golpe, em falar em tudo que aconteceu, na verdade, a gente pode retroceder sobre a participação direta do Supremo nisso tudo. Eu falei lá atrás não ter contido os desvios da Lava Jato, né? Ter permitido que o juiz Sérgio Moro tenha se tornado o juiz único do julgamento de corrupção no Brasil, sendo que vários casos nunca passaram pelo Paraná e nem por Curitiba. Agora, o presidente Lula teve o ex-presidente Lula teve mais uma vitória essa semana, lembrando que no próximo sábado, não neste sábado, mas no sábado 7 de maio, ele lançará oficialmente a sua candidatura, terá o Geraldo Alckmin como vice, mas acaba de sair uma análise da ONU, que do ponto de vista jurídico não tem nenhum impacto, mas tem um impacto, vamos dizer assim, na discussão, tem um impacto na recolocação dos fatos, né, em relação ao que aconteceu. O Conselho da ONU acabou de concluir também que, como tinha feito o Supremo, que o juiz Sérgio Moro e a Lava Jato foram parciais, agiram de forma parcial e perseguiram o ex-presidente Lula durante todo aquele processo. Ana Flávia, que impacto que você acha que isso tem favorável ao Lula e à sua campanha? Não, o impacto político ele existe, né? Porque eu vou pegar alguns pontos. Primeiro, ele ajuda a esvaziar ainda mais a narrativa do Bolsonaro, candidato à reeleição, que, enfim, já avisou várias vezes, já anunciou várias vezes que a estratégia dele vai ser principalmente colar o ex-presidente Lula, relembrar as pessoas de escândalos de corrupção, mensalão, petrolão, além de associá-lo a figuras envolvidas nesse caso, incluindo também a Lava Jato. Quando você tem uma decisão como essa, ela ajuda a esvaziar esse discurso, né? Um segundo ponto, esse ano é ano eleitoral. A gente sabe, pelas pesquisas, que as pessoas ainda não estão totalmente focadas nas eleições, basta ver o número de indecisos, de pessoas que ainda não se definiram. Porém, as pessoas estão mais ligadas à narrativa política, a eleição, por ter sido antecipada pelo próprio presidente da República, né? A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, acabou despertando a atenção do eleitor para a pauta política. Então, aquele eleitorado, que é a grande parte, que não ficou acompanhando denúncia de lawfare, né, esse trâmite que, principalmente nos últimos 2 anos, a defesa do ex-presidente Lula, junto com o Joffrey, que é o advogado dele internacional. Quem não acompanhou isso hoje, nesse ano eleitoral, em que as pessoas estão mais ligadas, está sendo impactada por essa notícia, né? Então, é como se fosse uma notícia nova, introjetada numa maioria de pessoas. Isso, penso eu, teoricamente. A gente não fez monitoramento de rede, a gente não fez análise para ver o impacto disso. Outra questão, o Moro está cada vez menorzinho, ele está igual aquele balãozinho de festa que vai perder no ar, sabe? Até cair no chão. Ele tentou dar uma tuitada,
foi muito mal, tomou para todo lado. Então, assim, a gente ainda tem isso que esvazia ainda mais as chances. Ele já fala até em ser candidato a deputado federal, e também é boa para o Lula, porque ele pode usar isso da maneira que ele quiser. Ele vai num debate, ele vai falar que a ONU tomou essa decisão. Então, assim, politicamente tem um impacto. A gente também, nessa edição, traz uma reportagem importante, interessante, de autoria da Ana Flávia Gussen. Eu gostaria que ela falasse um pouco, sempre naquele estilo, né, Ana Flávia? Conte em conta-gotas para que o pessoal possa comprar a revista, assinar, oferecer aos amigos, dar de presente, deixa na porta lá de baixo daquele bolsonarista do coração. Essa reportagem, na verdade, diz o seguinte: a Prevent Senior, que foi um dos alvos da CPI da pandemia no Senado, e que também enfrentou aqui a CPI da pandemia na Câmara dos Vereadores, que teve na berlinda por muito tempo, acabou assinando um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, mas a Ana Flávia acaba de contar nessa reportagem que assinou, mas não está cumprindo, né, Ana Flávia? Exatamente. Eu conversei com familiares, conversei com associações de familiares das vítimas, e, na verdade, a Prevent Senior, oficialmente, ela fala que ela está atendendo ao TAC, que ela está cumprindo tudo, mas as famílias falam que não. Dentre vários pontos, incluindo criar um fundo para reparação às vítimas, negar, na verdade, desmentir aquela pesquisa, né, que usou os idosos de cobaia, uma pesquisa sobre cloroquina que foi usada pelo Jair Bolsonaro, pelos filhos dele, e nas mídias, e na imprensa, desmentir aquela pesquisa, né? E um outro ponto que me chamou muito a atenção foi que o TAC pede que a Prevent não dificulte a vida dos familiares. Acesso a documento, acesso a prontuário. E o que está acontecendo? Tem familiar que até hoje não teve acesso a prontuário. Eu conversei com outro familiar, por exemplo, que o pai dele foi mandado para casa com o médico da Prevent falando que ele não tinha Covid. Um mês depois que o pai dele morreu, ele soube que o resultado tinha dado positivo para a Covid no sistema municipal de saúde, e o exame não é entregue, ele não tem acesso a esse exame e nem aos prontuários do pai, enquanto esteve em CTI, né? Então, assim, além de infringir direitos básicos dos familiares, a empresa também está voando, ela aumentou a receita dela, a receita em 2021 foi de mais de 5 bilhões, está expandindo a rede, está agora com 2 novos imóveis no Rio de Janeiro, já entrou no mercado carioca com tudo, creio que já está com 60 mil associados no Rio de Janeiro, está investindo aqui em São Paulo. E Carta, eu não vou abrir o jogo, mas Carta traz também novas denúncias envolvendo a Prevent durante a pandemia, incluindo suspensão de tratamentos oncológicos de pacientes associados. Agora, Ana Paula, desculpa, Ana Flávia. A Paula é da cultura. É isso. Desculpa, que eu ia chamar ela na sequência, mas a Prevent Senior tem se defendido dizendo que a Polícia Civil de São Paulo, que investigou os casos, concluiu que ela não tem responsabilidade nenhuma. O que aconteceu nesse caso? Então, aí a gente até procurou a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, a gente ainda não teve um retorno. Mas a defesa dos familiares questiona muito o relatório da Polícia Civil. Por quê? Bom, tem N motivos, a gente, inclusive, teve acesso com exclusividade ao documento, que ainda não foi divulgado para a imprensa, mas tem vários pontos, incluindo que o relatório da Polícia Civil não é referente aos crimes que foram apurados pela CPI, que foram denunciados e que o Ministério Público está apurando, né? Na verdade, a PC ela mudou o objeto, foi para homicídio e tentativa de homicídio.
Segundo, um caso como a Prevent Senior, só essa associação de famílias que eu ouvi tem mais de 50 vítimas, né, ali. Foram ouvidas 5 pessoas, 4 médicos e o repórter, né, da Globo que denunciou primeiro na época. Já do lado da defesa, foram ouvidas, se eu não me engano, 14 pessoas, 3 vezes mais, e sem contar que os laudos e as denúncias e as provas apresentadas pelos médicos ouvidos não teriam sido levados em conta, além do fato do relatório ter trechos muito similares a frases que constavam da defesa da Prevent Senior, né? O que também é grave. Então, a defesa dos familiares enviou esse questionamento principalmente para o Ministério Público, e agora a gente vai acompanhar aí o desenrolar do caso. O fato é que tanto o TAC quanto o relatório da Polícia Civil estão servindo aí de marketing para a Prevent, eles estão trabalhando em cima aí desses 2 fatos, né? Muito bem, na sessão de cultura dessa semana a gente tem vários assuntos, a sessão fala de fotografia, de livros, traz uma entrevista com o Aaron Sorkin, que é um roteirista conhecido nos Estados Unidos, quem vai nos contar um pouco sobre esse assunto, desta vez sim, a Ana Paula. Ana Paula, o que a sua sessão nos conta essa semana? Oi, pessoal, boa noite. A reportagem principal do Plural essa semana, que abre a sessão, é sobre fotografia, um tema que a gente trata pouco na revista. E essa matéria fala de 2 fotógrafos, do Walter Firmo e do Bob Wolfenson. O Walter está completando 70 anos de carreira e vai ter uma exposição bem grande no Instituto Moreira Salles, e o Bob está completando 50 anos de carreira. Uma coisa interessante é que o Bob, quando começou a trabalhar, tinha o Walter assim como um grande ídolo, Walter que tinha um lugar importante já no fotojornalismo brasileiro. A gente tem também uma entrevista bem legal com o Aaron Sorkin, que é um roteirista que escreveu A Rede Social, a série West Wing, e ele estreou uma peça em Londres, e a gente traz essa entrevista traduzida do Observer. E na sessão de livros, a gente fala de 2 livros essa semana. Um livro do Roberto Schwartz, que é um crítico cultural, um ensaísta super importante, que escreveu uma peça de teatro. Escreveu uma peça de teatro para falar do Brasil contemporâneo. E também um livro de uma escritora chamada Rachel Cusk. Ela nasceu no Canadá, mas se radicou na Inglaterra, e é um nome super importante da literatura contemporânea, e acaba de sair um livro novo dela aqui no Brasil. Maurício, diz aí para o pessoal qual é a sua dica da semana. Sérgio, são 2, na verdade. Primeiro, ficar de olho nessa movimentação em torno da compra do Twitter pelo Elon Musk, né? Hoje nós tivemos uma novidade, né, ontem, né, melhor dizendo, foi noticiada hoje, né, pelas agências econômicas, que a Tesla, né, a empresa de carros elétricos, na qual ficou conhecida, né, porque, para quem não sabe, né, o Musk tem 1000 atividades, né, ele tem a fortuna estimada de 260 bilhões por ano pessoal, e ele lida com a SpaceX, né, que está fazendo esses voos aí, para fora da órbita da Terra, e também com satélites, né, e a Tesla, que faz carros elétricos, ela, no dia de ontem, ela perdeu 12% das suas ações, caiu 12% na Bolsa de Nova York, 126 bilhões de dólares de tombo. Quer dizer, isso significa que o mercado está atento para novas movimentações em relação ao Twitter e ao próprio Elon Musk. Quer dizer, ele pode até se desfazer de algumas empresas. Isso é uma coisa que nós temos que observar nos próximos dias, que interessa ao mundo todo, né? Pela questão da liberdade de expressão, da divulgação de conteúdo tóxico no Twitter, enfim. O Elon Musk é um cara ligado ao trumpismo e que já sinalizou que, para ele, não tem que ter censura nenhuma, e quando fala em não censura, na verdade, é uma permissividade com o discurso de ódio, de misoginia, de homofobia, de xenofobia. Quer dizer, é uma preocupação muito grande em relação aos próximos capítulos dessa história do Twitter. E a segunda, rapidamente, Sérgio, é a pauta verde no STF. O Bolsonaro sofreu uma derrota ontem. Os ministros votaram pela volta da representação da sociedade civil no Fundo Nacional do Meio Ambiente. O Bolsonaro tinha... no Fundo Amazônia, o Bolsonaro tinha tirado toda a representação que não fosse do governo, até, enfim, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso,
esse órgão ele era multirepresentativo e no governo Bolsonaro se transformou num nicho apenas do governo. Agora, com essa decisão da STF, já é a primeira oxigenada que dá na política ambiental. E vamos ficar de olho na semana que vem, nas próximas votações, são 6 ações ainda a serem votadas pelo STF, na chamada pauta verde. São minhas 2 dicas. Bem, eu só queria complementar algumas coisas sobre o Elon Musk, essa compra. Primeiro que os bolsonaristas ficaram animados, então vários bolsonaristas e seus robôs invadiram o Twitter, mas não dará tempo, pelo caminho aí que se desenha, até esse processo de compra ser concluído, até que o Elon Musk tome conta do Twitter, refaça o conselho de administração e tome decisões para mudar as regras do Twitter. Isso vai levar um longo tempo, provavelmente não funcionará até as eleições, mas, de qualquer forma, é a retomada desse pensamento de extrema-direita, de uma rede social para chamar de sua, já que a experiência do Trump lá com a Truth não deu certo. Eu só queria também passar aqui rapidamente passar rapidamente aqui a história do Elon Musk. O Elon Musk, que todo mundo acha que é um grande self-made man, ele já era rico porque o pai fez uma fortuna durante o apartheid, né? Explorando minas na África do Sul, no regime do apartheid. O Elon Musk é um cara que diz que, se for necessário dar um golpe e derrubar governos, isso deve ser feito. Defendeu o golpe no Evo Morales na Bolívia, porque ele, como todo o Vale do Silício, tem um interesse muito específico no lítio que tem na Bolívia, que é um componente de vários, um dos componentes principais de equipamentos tecnológicos, de vários, né, de pequenas peças e grandes peças que são usadas aí em tecnologia, inclusive nos chips eletrônicos que estão em falta no mundo. E, por fim, lembrar que esse Elon Musk chegou até a twittar, quando o Twitter barra algumas coisas, mas não barra a ignorância, que as pirâmides do Egito teriam sido construídas por extraterrestres. Aí alguém informou para ele como é que tinha sido feito, e ele desfez e até fez parecer que era uma piada. Mas não era uma piada, não. Ele escreveu lá que as pirâmides do Egito eram obras extraterrestres, e esse é o sujeito que será dono do Twitter. Essa discussão sobre as redes sociais e as big techs é cada vez mais crucial para a sobrevivência da democracia e dos direitos individuais no mundo. Então, realmente, a gente precisa ficar de olho nisso. Ana Flávia, e a sua dica da semana? É uma dica, sim, a gente tem que ficar ligado numa pauta que a Carta Capital tem trazido direto, né, que é sobre a liberação, flexibilização de fiscalização de órgãos ambientais, sobre o papel lamentável que a FUNAI vem fazendo no governo Bolsonaro, um governo que já deu carona para garimpeiro em avião da FAB. Existe uma investigação que está sob sigilo no Pará, que é sobre isso. Os garimpeiros foram levados até Brasília para uma reunião com o Ricardo Salles no avião da FAB. Então, toda essa situação culminou em mais uma tragédia entre os Yanomamis, em Roraima, essa semana. Garimpeiros estupraram e mataram uma Yanomami de 12 anos, uma mãe com um filho de 3 anos no colo. Ela foi fugir deles e o filho caiu no rio. A criança ainda não foi encontrada. A situação dos Yanomamis, a gente trouxe algumas vezes aqui, tem cerca de 25 mil garimpeiros ilegais dentro da terra indígena deles. Até o posto de saúde deles chegou a ser dominado pelos garimpeiros. Carta Capital fez uma matéria especial em que conversei com o delegado civil que comanda buscas de membros de facções criminosas como o PCC, que já estão integrando garimpos ilegais. Tamanha a renda, tamanha a facilidade de atuação, e tudo isso tem
ligação direta com a postura do governo de Jair Bolsonaro. A PF foi hoje até o local, tentou ir buscar o corpo, mas só conseguiu ir hoje para começar a fazer o laudo pericial e também iniciar as buscas pelo corpo da criança, né? E a ministra Carmen Lúcia, hoje também, durante a votação da pauta verde, pediu justiça, mas nesse momento, a situação é tão bizarra que os Yanomami pediram, eles têm uma associação, eles pediram ajuda à FUNAI. A FUNAI, para se ter uma noção, ela é a favor do marco regulatório. A FUNAI ela é comandada por um coronel que tem histórico anti-indígena, que é ligado a Naban Garcia, que defende o PL 191, que libera atividades de agronegócio e de garimpo dentro de terras indígenas, e eles também pediram ajuda ao Conselho de Saúde Indígena. O Conselho de Saúde Indígena ele é subordinado ao Ministério da Saúde e, atualmente, ele é comandado também por um militar, o Reginaldo Ramos. A gente também já escreveu sobre isso em Carta Capital, que não possui experiência nenhuma com povos originários. Então, eu quero chamar a atenção para isso, chamar a atenção que o Bolsonaro disse que se o STF for contra o marco temporal, eu falei marco regulatório da outra, gente, desculpa, eu errei, se o STF for contra o marco temporal, ele não vai acatar. Então, até mesmo dentro dessa situação, o Bolsonaro faz troça com a democracia, com a justiça, e quem vai pagar o pato é a história, é a cultura, é o povo brasileiro, gente. Isso é muito sério. Eu queria ler alguns comentários aqui. O Demilson. A preocupação desse Bozo é acionar os seus robôs de qualquer maneira até as eleições, mas os constantes aumentos dos combustíveis, alta no preço da alimentação, e isso ele não se preocupa em resolver. A Maria de Lourdes Medeiros, sobre o Twitter, está cheio de robô já. O Marcelo Paiva, mas o simples anúncio dessa compra deixa as milícias digitais em prontidão. O M. Miranda, penso que Elon Musk tem grande interesse na Amazônia, assim como ele teve no lítio da Bolívia. Por isso, minha preocupação com essa compra do Twitter, por ele complicar as eleições aqui. O Jonas ML pergunta, seria viável obrigar as plataformas, por lei, a abrir o código do algoritmo delas? O Elon Musk disse que faria isso com o Twitter. Primeiro a ver, eu duvido que ele faça, porque ele será o dono, vai fechar o capital, mas vai levar um tempo. De qualquer forma, teve um aviso interessante hoje da União Europeia, que disse que se o Elon Musk pode até comprar o Twitter, mas se ele não seguir as regras que a União Europeia determinou para as plataformas digitais, não só de transparência, mas como de controle de fake news, de notícias de incitação ao ódio, ele pode ser banido da Europa. Então, esse é um problema com o que o Elon Musk terá que lidar. O Senatore, quanto tempo? Você não esteve aqui semana passada, hein, Senatore? Senti sua falta. Ele diz o seguinte, como vocês estão conseguindo manter a sanidade, meus queridos? Ninguém que veio me perguntar. Aí ele fala assim, ó, a Ana Flávia está sempre animada. Ana Flávia, você está sempre animada. Por quê, Ana Flávia? Você está sempre animada? Muita acupuntura, entendeu? A gente tenta ficar assim, não dá, gente. É porque a gente tem que dar um sorriso no final do dia. E eu adoro estar aqui com vocês também. E ele pergunta, Sergião, dá uma dica, camarada. Bem, você sabe muito bem, senador, primeiro que eu fugi. Eu não estou no Brasil, isso aí já é uma sanidade. Segundo, porque eu resolvo esses problemas, porque eu tenho, uma das vantagens de estar aqui, é que eu consigo comprar um bom vinho a R$10, o equivalente a R$10. Então, está explicado, né? Vinho a R$10 que eu consigo comprar de boa qualidade, tem me ajudado a passar esse momento. E você, Maurício? Cara, assim, a gente está sempre animado fazendo jornalismo, né, Sérgio? Na esperança de dias melhores aí, né? Mas se não, tem dia que dá vontade de pedir o Lexotan lá do General Heleno. Bem, é isso. Ô, senador, então a dica é essa, né? Jornalismo, acupuntura e, eventualmente, um vinho. E, será, tentar se divertir também. Tentar pensar em outras coisas, ler um bom livro, ver um filme, tentar se desligar. Eu espero que todo mundo
que nos acompanharam até agora tenham gostado. Agradeço, como sempre, a paciência de todos vocês. Tenham um bom final de semana. Tem o 1º de maio aí, será no domingo, então aproveitem, comemorem, digam, protestem, falem a sua posição, e neste momento tão difícil que a gente consiga um pouco mais de união e um pouco mais de ação do nosso lado. Ana Flávia, Maurício, mais uma vez, muito obrigado pela honra de dividir esse programa com vocês. Obrigada, Boa gente. noite. Até a Boa noite, próxima. valeu. Tchau, tchau, gente.